aí pessoal, tudo bem? PP daquele jeitão novamente para continuar a nossa série de vídeos sobre peças para montar o seu PC gamer ou não. Hoje nós vamos aprender como funciona e como escolher um processador, uma das peças mais importantes do nosso computador. A gente vai entender suas características para poder avaliar a potência dele e saber qual que é o melhor, qual que é o pior e qual que é o indicado para o seu caso. E é isso, vamos soltar a vinheta. O que é um processador? Chamado também de CPU, que significa Central Processing Unit, ou unidade de processamento central. Ela é como se fosse o cérebro do computador. É um chip feito de silício transitores, ou transistors. Sua função é gerenciar os dados do computador. É importante entender que o processador funciona através de um sistema binário. Dentro do processador, funciona da seguinte forma. São levadas correntes elétricas para dentro do material que acionam ou não esses transitores. Quando aciona o transitor, ele gera informação 1. Quando não aciona o transitor, gera informação 0. E a partir dessa combinação de zeros e uns, a CPU faz o processamento de dados. Então a gente já sabe que os transitores é por onde são processados os dados. Para que se consigam acessar mais informações, são necessários mais transitores. Para que a gente consiga colocar mais transitores dentro do processador, só tem um jeito de fazer isso, é diminuir o espaço entre eles. Esses espaços entre os transitores são chamados de nanômetro. Quanto menor o nanômetro, menor o espaço entre eles. Nanômetro, para quem não sabe, é uma sigla matemática de nanômetros, ou seja, 1 metro vezes 10 elevado a menos 9, é um número muito pequenininho, é uma distância muito curtinha, mas que quanto menor ela, mais transitores conseguem ser colocados, mais dados conseguem ser processados. Esse não é o único fator que influencia no poderio de um processador, mas é um dos mais importantes. Outra coisa muito importante na hora de se escolher um processador é verificar a memória cache. Essa memória é um espaço dentro do processador onde são armazenadas informações que são requisitadas com frequência. E para não ficar perdendo tempo, toda vez que precisar delas ter que ir até a memória RAM, essas informações já ficam armazenadas dentro do próprio processador, otimizando assim tempo. A memória cache tem 3 levels, level 1, 2 e 3. A de level 1 ela tem menos espaço e é muito mais rápida. A de level 2 ela tem menos espaço que a level 1 e é mais lenta. E a level 3 tem mais espaço que todas e é a mais lenta de todas. Então, além da quantidade de cache disponível, é importante você também saber a quantidade de cache dentro de cada level 1, 2 e 3. Ótimo, a gente já entendeu sobre nanômetro, que é a arquitetura, e já entendemos sobre a memória cache. Agora eu acho importante a gente falar sobre o clock. O processador, ele precisa passar um ciclo de informações. Ele recebe informações, processa e transmite informação. Ele recebe, processa e transmite. Isso é um ciclo. Clock é a quantidade de cálculos por segundo que a CPU consegue fazer, a quantidade desses ciclos por segundo que a CPU consegue fazer. E é medido em gigahertz. Então se você for ver um processador que estiver dizendo lá 4.8 gigahertz, isso significa que ele consegue fazer 4.8 bilhões de processamentos por segundo, ou seja, quanto maior o número de gigahertz por segundo que o processador consegue ver, maior o seu desempenho. Uma coisa importante é que alguns dispositivos permitem você fazer overclock, ou seja, você ir além da capacidade natural de clock do dispositivo. É importante ressaltar que o clock não é o único número responsável pelo poderio de um processador. Além da arquitetura que a gente já viu anteriormente, da memória cache, a quantidade de núcleos também é muito importante para você avaliar o poderio de uma CPU. A quantidade de núcleos significa vários mini processadores dentro do processador dividindo a tarefa entre si, fazendo assim a execução muito mais simples do que se tivesse tudo centralizado num único chip maior. Ter mais núcleos dentro do processador significa lidar com várias tarefas de uma só vez, ou seja, otimiza bem o tempo. Além dos núcleos físicos, as fabricantes de processadores, começando pela Intel, foi a primeira a ter feito isso, conseguiram uma forma de simular um núcleo dentro do próprio computador, dentro da própria CPU. É como se fosse um software capaz de replicar a função do núcleo. Então, para cada núcleo, a gente tem um software simulado desse. Esse software é chamado de thread. Por isso que você vê um octa-core, são 8 núcleos com 8 threads. Isso também otimiza o processamento de dados da CPU. Bom, essas são as principais importâncias na hora de você escolher um processador. Você tem que avaliar isso e com calma ver o que é melhor para você. Outras informações também são muito importantes, mas não tão quanto essas. Essas são as principais que medem o poderio de um processador. De uma forma mais simples, existem outros dados também que interferem, existem outras informações também que podem mudar a característica de marca para marca, que tem umas vantagens e outras vantagens dentro da Intel ou AMD, e aí só avaliando a particularidade entre cada uma delas. O que eu quis te dar aqui foi mais uma informação geral sobre os processadores para você conseguir facilmente ver o que cada um pode te oferecer com as características mais importantes
importantes que ele tem e que são comuns tanto à Intel quanto à AMD. Outra coisa que é importante você saber é TDP. TDP é Thermal Design Power. É uma medida em watts que indica a quantidade máxima de energia que um processador pode requerer. Isso vai ser útil para você ver se a sua fonte vai aguentar aquele processador e se você vai precisar de refrigeração extra para aquilo ali, porque quanto maior esse número, mais calor ele vai demandar e às vezes pode ser necessário até water cooler para você manter o seu processador num nível seguro. Apesar de não ser uma regra, é comum que TDPs mais altas estejam relacionadas com desempenho mais alto. Bom, você que não quer pensar muito e quer ver uma forma mais rápida de ver qual processador é mais forte, qual processador é mais fraco entre os que são da Intel e AMD, a dica é a seguinte: tanto a Intel quanto a AMD, elas têm níveis de processadores, que são Intel i3, i5, i7 e i9. Na AMD tem os Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. O 3 é o mais fraco deles e o 9 é o mais potente. Dentro desses processadores, dentro do Ryzen 3, existem vários níveis de Ryzen, e dentro do i3 também existem vários níveis de i3. O de geração mais recente é o mais poderoso entre eles. Essas nomenclaturas que eu tô te dando são as que existem atualmente em janeiro de 2021. Pode ser que futuramente eles lancem novas gerações com novas tecnologias, mas atualmente pelo nome essas são as nomenclaturas básicas para você entender qual que é mais forte e qual que é mais fraco dentro de cada marca. Nenhuma dessas características anda sozinha no processador. Às vezes um processador com 2.4 GHz de clock pode ser mais forte que um processador de 4.8 GHz de clock, se esse de 4.8 GHz for um processador antigo com 2 núcleos só e esse de 2.8 GHz for um processador mais recente com 8 núcleos e tecnologias mais novas. Por isso é importante você avaliar todas essas características em conjunto. Bom, eu espero que tenha gostado do vídeo, eu espero ver você aqui mais vezes. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Saiba que eu tinha feito um vídeo igual a esse antes, que eu esqueci uma informação e eu tive que gravar tudo de novo. E eu tô gravando agora com o microfone pro som ficar cada vez melhor pra vocês. Ou seja, você curtindo e comentando, se inscrevendo, dá uma moral pro teu amigo e ainda dá uma motivação pro canal. Vejo você no próximo vídeo e você que chegou até aqui, gostaria de convidá-lo à minha live todo dia às 19 horas, onde eu jogo Valorant. E eu tô cada vez melhor. Tô passando por umas dificuldades, é muito difícil você sair de um jogo que você nunca jogou e ficar profissional, mas ainda assim eu estou tentando e não vou desistir até que eu me torne um dos melhores jogadores que esse jogo já viu. Todo dia às 19 horas na Twitch e eu espero você lá.